Sejam muito bem-vindos ao podcast da Contra Errores. Nós ficamos muito tempo sem postar nada, mas sem também novidade nenhuma. E aí, hoje nós trouxemos uma novidade. O professor Carlos Noguet está a publicar seu novo livro, está em campanha editorial, no Fragor da Batalha. E nós voltamos por esse motivo especial, porque tudo indica que vai ser um baita de um livro que trata de uma multidão de assuntos. Professor? Boa noite, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Estou aqui à sua disposição, pergunte-me o que quiser. Bem, acho que uma primeira pergunta que eu tenho uma dúvida pessoal é como o livro surgiu, porque ele vai desde o começo da filosofia até a alta teologia. Veja, pela minha idade, pelas minhas doenças, pela necessidade de trabalhar muito para ganhar o pão de cada dia, nem sempre eu posso escrever livros como, por exemplo, da Arte do Belo, né? Que requer uma concentração muito grande, porque é um livro de 600 páginas inteiro, né? Inteiriço, né? É uma só peça. Como vai ser meu próximo livro, depois, se você quiser, a gente fala sobre ele. Mas nem nessas épocas de mais dificuldade de escrever um livro inteiriço, eu paro de defender tanto o tomismo como a realeza social de Cristo, que são meus dois cavalos de batalha, né? E eu escrevi muito para o meu blog Estudos Tomistas, né? Escrevi apresentações de livros, incluindo um livro para da sua editora, que foi a apresentação para o comentário do Cardeal Caetano ao doente da essência de Santo Tomás, e dou aulas, né? E dou aulas em curso, tá? Meus cursos mesmo. Então, eu vi que tinha material suficiente para um volume coerente e gordo, tá certo? Não é algo fininho. O livro terá 512 páginas, tá certo? Então, o que eu fiz? Juntei todos os meus escritos de anos, tá? E selecionei. De todos, ficaram uns 30%, 40%, e ainda assim teremos 512 páginas, certo? E daí, o título do livro, No Fragor da Batalha, Disputa Nossa de Cada Dia. Ou seja, é a minha disputa em defesa exatamente do tomismo de Santo Tomás, né? E da realeza social de Cristo. Esses são os dois eixos em torno dos quais giram todos os textos do livro. E a diversidade de assuntos, ela não tira a unidade do livro, tá? Porque exatamente o livro gira em torno destes dois assuntos, tá certo? Uma passada de olhos por seu sumário, né, já mostra seu caráter, né? Antes de tudo, temos uma apresentação maravilhosa do Daniel Scherer, que é um grande tomista, já jovem, ainda jovem, e já um grande tomista, né? Autor de dois livros maravilhosos, A Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica e Metafísica da Revolução, né? Depois, um breve prefácio meu, e em seguida começam as disputas, a disputa nossa de cada dia. O primeiro é de lógica, e aqui meu adversário é Olavo de Carvalho, tá certo? Há dois textos aqui de estrito caráter lógico, né? Demonstração lógica e demonstração metafísica, e o segundo texto é indução versus demonstração queer, porque em ambos os assuntos Olavo de Carvalho metia os pés pelas mãos, tá certo? Bem, depois passo para a teologia moral, com dois
dois escritos também, um mais importante, que é sobre a restrição mental, né, em que adota uma posição crítica do próprio conceito, da própria noção de restrição mental. Depois vem a maior parte, a segunda maior parte do livro, que é a parte de teologia política. Aqui, as baterias se voltam. Atenção, não se trata de polêmica, mas de disputa no sentido tomista. Aqui as baterias se voltam contra o liberal-conservadorismo, o que eu chamo de liberal-conservadorismo, e dois, contra a infiltração da ideologia liberal-conservadora no seio do próprio tradicionalismo, do catolicismo tradicional. E veja-se que eu me digo tradicionalista, né? Então, essa crítica, sobretudo aos católicos tradicionais, que se deixam permear pela ideologia liberal-conservadora, é, como eu digo mesmo no meu breve prefácio, uma como súplica. Por favor, saiam desse caminho, que assim vocês não cumprem seu papel precípuo, que é de defender, sobretudo, a realeza social de Cristo. A doutrina da realeza social de Cristo é antípoda da ideologia liberal conservadora, né? E aí eu falo de tudo, de uma série de coisas, né? Eu mostro autoridades mostrando a realeza social de Cristo ou como dogma de fé ou como doutrina própria de Santo Tomás. É o caso de Inocêncio III, do Papa, né, e do cardeal Caetano, cuja posição é excelente, e Santo Agostinho, né? E depois vou para assuntos mais candentes, mais atuais, né? Um dos escritos, chamado A Infernal Gangorra, Direita-Esquerda, agradou muito a Daniel Scherer. Eu fiquei até impressionado, porque ele gostou muito desse texto. E aí vamos, né? Depois, assim, falo também da guerra na Ucrânia, né? E falo de Charles Maurras, né? Charles Maurras é certo ícone em certos meios tradicionais católicos, né? E este é outro cavalo de batalha meu, é mostrar que, ainda que Pio XI possa ter se equivocado na condenação de Maurras e de sua Action Française quanto à oportunidade, ou seja, um erro prudencial, não assim quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a condenação de Charles Maurras tinha todo o fundamento na própria doutrina da realeza social de Cristo, e, lembremos, Pio XI foi o autor da Carta Magna da cristandade, que é a Quas Primas, né? Bem, depois uma parte sobre o Islã, né? Dois escritos, um Santo Tomás e o Islã, e o outro As Obscuridades e Incongruências do Corão e da Suna, né? Em seguida, outro cavalo meu de batalha, que é a crítica minha ao tradicionalismo crítico, né? Mostro como um perigo imenso, né? E dou um caso concreto de tradicionalismo crítico elevado ao escândalo, que é o caso do padre Gregory Hess. Bem, depois, uma parte que também é de meu interesse constante, que é a biologia. É uma parte em que dei por título Gênesis, o livro do Gênesis, a taxonomia, a classificação das espécies, e a datação radiocarbônica, ou seja, por carbono 14. Eu estou um pouco aqui em meu elemento, porque eu fiz faculdade de arqueologia, né? Nunca pratiquei, mas fiz faculdade. Bom, e aí eu falo da idade do universo, da Terra, dos animais, do homem, é uma série de assuntos muito importantes.
mostro que Eva é a mãe de toda a humanidade, segundo a própria biologia, né? Falo da longevidade dos homens até Noé, contra vários católicos tradicionais, alguns com que me alinho, né? E também outro assunto candente, se todos os animais eram mansos antes do pecado original. Não vou dar spoiler, né? Ou seja, vocês que lendo saberão. Um artigo de fundo em que eu aprofundo muito algo que eu tratei no Da Arte do Belo, é a Babel da taxonomia, ou de como desclassificar as espécies. E depois aquilo que é mais próprio meu, por causa da arqueologia, que é sobre a datação radiocarbônica, né? Em seguida, outro assunto constante sobre minha pena, né? E vídeos, etc. Bom, aliás, uma das fontes desse livro são alguns vídeos que eu gravei por aí, pela internet, né? Eu mostro a condenação do milenarismo pelo magistério da Igreja, qual é a posição de Santo Tomás ante o milenarismo, um texto razoavelmente longo, em que eu mostro as diversas variantes do milenarismo, né? Depois, um debate, eu reproduzo um debate que teve certo sucesso na internet com o historiador italiano Roberto De Mattei. Critico um livro lançado pelo Centro Dom Bosco, do padre Alfredo Sainz, né? E, por fim, um artigo longo chamado A Profecia de Fátima, tá certo? Em que vou criticar o que eu chamo fatimismo e a noção de reino de Maria. Bem, e por fim, a parte maior, que é a parte sobre tomismo, né? Começa com um artigo em que eu mostro termos e expressões de Santo Tomás, como devem ser traduzidas, ou se não devem ser traduzidas. Em seguida, um escrito ousado, porque eu ouso, nesse escrito, discordar de um ponto do próprio Santo Tomás e da totalidade dos tomistas, né? Se a teologia fornece princípios às demais ciências. Depois, a referida apresentação ao livro da sua editora, O Tomismo do Cardeal Caetano, em meu livro deu 120 páginas, né? E, por fim, o neotomismo, suas grandezas, suas misérias. O livro vai terminar com 2 apêndices de alunos meus, tá? Eu estou velho e está na hora de passar o bastão para as novas gerações, né? São 2 artigos excelentes, um de Pedro Valeriano e outro de Urlan Salgado de Barros. Os 2 apêndices dão como que 60 páginas de livro. Então, esse é o desenho geral do livro. Eu acho que ele é elucidativo, né? Tá certo? Eu relembro algumas palavras de Daniel Scherer, né? Eu me digo católico, eu sou católico, digo-me tradicionalista e tomista. E, no entanto, neste livro, a disputa é, sobretudo, contra tomistas e contra católicos tradicionais, né? Ou seja, isso quer dizer o seguinte, eu sou completamente independente, tá certo? Sou tradicionalista porque concordo com eles quanto ao essencial, mas mantenho minha liberdade de crítica, não só quanto a eles, como quanto ao tomismo. Ser tomista não implica participar de grupos fechados, né? Lembra-me a disputa que houve entre os dominicanos defendendo a predestinação e os jesuítas defendendo o molinismo, né? Dois modos de entender a predestinação. E
não foi algo em que os teólogos se punham pessoalmente diante da questão, não. Acabou por se tornar uma guerra de dominicanos versus jesuítas e vice-versa, né? O que levou o Papa de então a permitir a continuidade do debate, já que ele mesmo não quis decretar qual seria a visão verdadeira, mas proibia a que um chamasse a outro luterano, né? ou enfim, pelagiano, né? As acusações eram essas. Os dominicanos diziam que os jesuítas eram pelagianos ou semi-pelagianos, e os jesuítas diziam que os tomistas eram luteranos. E se você vê a disputa, ela é doutrinalmente fraca. Ela é fraca, tá certo? Não há nenhum grande tratado que se possa dizer, eis um tratado definitivo. Por quê? Porque Santo Tomás já tinha feito tratado definitivo, tá certo? Não há nada que acrescentar ao de Santo Tomás, a não ser detalhes, etc. E, no entanto, isso motivou uma guerra de ordens que não enobrece nem a igreja, né, nem a própria disputa. Na época de Santo Tomás, não havia os tomistas versus não sei o quê, havia Santo Tomás, né? Santo Tomás era ele. É bem verdade que os franciscanos tendiam já a formar certo grupo, tá certo? Mas Santo Tomás nunca o fez. Ele era ele, e ele combateu todos. Não há, em alguns aspectos, ele fechava com algum teólogo, etc., mas ele, na verdade, combateu todas as correntes, e ele solitariamente. Essa é a postura que o tomista deve ter, tá certo? Houveram até dominicanos que proibiram a obra de São Tomás, né? Sim, na Inglaterra, né? Na Inglaterra foi proibida. Depois os dominicanos fecharam em torno dele. Veja, o tomismo hoje é para ser seguido, tá certo? Porque o magistério da igreja disse que era para ser assim, pronto, tá? Mas que tomismo é esse? Não é o dos tomistas, é de Santo Tomás, tá? E isso não impede sequer que tenhamos críticas pontuais ao próprio Santo Tomás, né? Afinal, Santo Tomás progrediu, né? Ao Santo Tomás Júnior e ao Santo Tomás Sênior, né? E isso nos leva a uma atitude independente. Ser tomista, essencialmente tomista, quanto à doutrina de Santo Tomás, mas estar livre para certas críticas, certas discordâncias. Com Santo Tomás são tão poucas, né? Mas quanto aos tomistas. Ou seja, isso de os tomistas, não me agrada, né? Não me agrada. Claro, tudo isso foi motivado também pela Aeterni Patris, né, de Leão XIII, que exigia a volta ao tomismo, corretamente, claro, e isso fez com que os tomistas se entrincheirassem, né, num tomismo contra grupos muito mais fortes, né? Contra, aliás, o que muita gente supõe, o tomismo nunca foi majoritário, nem depois de Leão XIII, Pio X, nunca foi majoritário nas universidades. Sempre foi muito cercado e perseguido. Então, os tomistas têm o grande valor, o grande mérito de ter mantido no alto o estandarte do tomismo. Mas eles o fizeram à custa de concessões, né? Há um excelente livro, foi você que me deu, aliás, você que encontrou na internet, do padre Cornélio Fabro, sobre suarezismo e neotomismo, né? Excelente o livro, porque mostra como o neotomismo, ou seja, aquele surgido a partir de Leão XIII, é, em verdade, influído por um homem que não era
não era ortodoxamente tomista, que era o Soares, né? Francisco Soares, e que tem erros imensos, né? Então, é este meu papel. Eu falo em nome próprio, tá certo? Falo em nome próprio, como eu acho que todos deveriam falar, tá? Claro que tendo aos tomistas, tendo a eles, mas isso não me exime de ser crítico quando eu julgo que deva ser, né? Tá certo? Porque senão você adota uma atitude sectária, não é isso? Sectária. Uma coisa é ser de uma corrente difusa, o tomismo, tá certo? Outra coisa é ser acriticamente de um grupo, não é isso? Até porque, em verdade, sempre houve disputa entre esses homens, né? Tá certo? Lembremos a disputa essencialistas versus existencialistas no século XX, né? Foi uma luta acirrada, né? E, curiosamente, quem mais tinha razão na metafísica, que era o padre Cornélio Fabro, acabou por aderir ao existencialismo. Não deveria ter aderido a nenhum dos dois, tá certo? Nem ao essencialismo, nem ao existencialismo. Mas, enfim, estou falando demais. Pode perguntar o que quiser, amigo. Então, mestre, eu acho que uma coisa ali que eu acho muito interessante do seu livro é a parte de biologia. E, bem, o senhor chega a tratar nele aquela questão que o senhor sempre falou na escola atomista sobre o princípio ativo na geração do homem, né, sobre a esperma, né, ou não? Não falo nele. Não falo nele. Eu falo em outro livro, já não lembro qual. Neste não. Uhum. Pelo menos que eu me lembre, hein? São 512 páginas, né? Não me lembro, mas eu posso explicar aqui rapidamente. Ah, por favor. Tudo tem de encerrar, fora Deus, tudo tem de encerrar um princípio passivo e um princípio ativo, tá certo? Hoje em dia julga-se que o ser humano, os animais são compostos de uma fita de DNA que basta partir ao meio, uma parte é para a fêmea, a outra para o macho genitor, né? Dos genitores. E não é assim. Tanto não é que até hoje a própria biologia moderna fala em fecundação do óvulo. Ora, quem fecunda é o princípio ativo. E quem é fecundado é o princípio passivo. Outra coisa são características acidentais, herdadas, que pode ser mais da mãe, mais do pai, isso sim. Mas, essencialmente falando, o princípio ativo é o masculino, né? Aliás, se vê isso até, como se diz, anatomicamente, o espermatozoide vai em busca do óvulo, o óvulo está parado, tá certo? Ele é passivo. Até nisso você vê a coisa. Além do mais, na natureza, em 95% dos casos, o macho é mais portentoso, é mais, né? Claro, no homem não. No homem a mulher é mais bonita e acabou. Mas é claro que o leão é mais bonito que a leoa, tá certo? Há diferença de tamanho. Em alguns casos, não. Algumas aranhas, o macho é ínfimo, né? E a fêmea é gigante. E depois da cópula, a fêmea acaba por devorar o macho, né? A viúva negra. Né? Mas isso não quer dizer que o princípio ativo não seja o macho, tá certo? Apenas o que eu digo é que na natureza, a olhos vistos, está majoritariamente que o princípio ativo é mais pujante, tá certo? É mais pujante. Isso, no homem, a coisa é muito diferente, porque a beleza feminina é muito grande, né? Tá certo? E ela realmente ressalta sobre a beleza masculina. Mas o homem é uma criatura na fronteira entre o material e o espiritual, né? Então, temos diferenças muito grandes com relação aos outros animais. Mas, enfim, o que vale é que, mesmo para a pequena aranha macho,
tá certo? Que é devorada pela viúva negra, ele é o princípio ativo. E há aqueles animais que, sem cruzamento, geram, tá certo? Ora, isto implica que em um mesmo animal esteja o princípio ativo e o passivo. Tá certo? Há um princípio. O princípio passivo não pode fazer-se em ato por si mesmo. Isso é uma contradição de termos, é uma contradição lógica. Tá certo? É preciso que o princípio passivo seja levado a ato pelo princípio ativo. Né? Então, nesses casos, também há dois princípios, só que sem depender de dois indivíduos. Né? Um indivíduo é suficiente. Perfeito, mestre. O senhor tem alguma parte do livro que o senhor queira abordar mais? Porque você acha que vai ser o cavalo de batalha maior do seu livro, que o pessoal vai achar mais interessante? Bom, são todos, porque, como todos implicam alguma disputa, tá certo? Ou contra o liberal conservadorismo em geral, ou contra o Olavo de Carvalho, ou contra Darwin, né? Ou contra o cardeal Caetano, que num escrito eu elogio quanto ao reinado social de Cristo, e no outro de 120 páginas é crítica. É pura crítica, né? É pura crítica. Então, todos gerarão interesse de acordo com o interesse até de cada um. Tá? Mas é um livro que eu julgo de leitura ágil, tá certo? Eu creio que eu recomendo que se leia em ordem. A parte mais difícil é a primeira, é a lógica, tá certo? Sobretudo na parte sobre indução e demonstração queer. Essa é a parte mais difícil, mas são o quê? 15 páginas, 20 páginas de livro. Quem quiser pode saltar isso. O resto parece-me perfeitamente compreensível para alguém de formação média, escolar média. Não oferece maiores escolhos, a não ser, repito, esta primeira parte. Né? Esta primeira parte. Agora, se você me pergunta de quais partes eu mais gosto, tá? É a última, do tomismo, sobre o tomismo, a do milenarismo e a da biologia. Né? São as três partes de que mais gosto. Tá? As partes que me tocam mais profundamente. Né? Inclusive, depois desse livro, o senhor tem um planejamento de lançar outro? Sim. Eu tinha previsto 7 livros este ano. Né? E todos estão praticamente, se não prontos, a meio caminho. Mas a inflação está aí, a necessidade de trabalhar pelo pão de cada dia é cada vez maior. Né? Quanto mais velho fico, mais trabalho, é impressionante. E, além do mais, eu no início do ano, que estava com a saúde muito boa, eu estou novamente mal de saúde. Né? Então, eu resolvi que lançarei este é o terceiro livro do ano. Né? Os anteriores foram a minha segunda gramática, a arte de escrever bem na língua portuguesa. O segundo foi um pequeno livro literário, Dormições. Este é um livro gordinho, né? De 512 páginas. E no final do ano, finalmente, se Deus quiser, sairá o Comentário ao Apocalipse. É um livro de 1000 páginas. Tá certo? É um livro enorme. Ainda não estamos seguros se o lançamos em 2 volumes. Né? Eu tendo a não querer, porque 2 volumes a pessoa compra um, não compra o outro, etc. Né? Então, o melhor é ou diminuir a letra e jogar isso para 800 páginas. Né? Cortar eu não vou nada.
cortar eu não vou nada. É um livro, por um lado, relativamente simples, mas tem um bloco de páginas difícil. Quando eu discuto o grego de São João no Apocalipse, em comparação com o grego clássico, com o grego do Evangelho, do quarto Evangelho e das epístolas de São João, tá certo? E em geral, contra o grego dos Evangelhos. É uma parte árdua, é cheia de letrinha grega e tal, é árdua mesmo, né? Uma das razões da demora de este livro sair se deve a esta, né? Eu mesmo tive de aprender um pouco de grego para fazer isso, porque senão, como eu faria com autoridade sem conhecê-lo, né? Há também algumas coisas do hebraico, etc. Enfim, é uma parte árdua, deve dar umas 60, 70 páginas, e pode ser saltada, tá certo? Pode ser saltada. O resto é para o leitor médio de teologia, né? Neste livro, eu dou uma interpretação que, conquanto fundada em parte em outros autores, por exemplo, em parte em Santo Agostinho, tá? Em parte em Santo Tomás, que falou muito pouco dele, do Apocalipse, em parte no padre Álvaro Calderón, mas cujas soluções para as principais dificuldades são de todo minhas, né? São de todo minhas, e isso creio que é conveniente com o caráter mesmo desta profecia. Porque a profecia temporal, né? A profecia de previsão, há profecia em vários sentidos, né? Há profecia que fala de algo local e contemporâneo, tá certo? Há profecia que fala do interior dos corações, por exemplo, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia proconsular do Apocalipse, né? Ele não faz previsão no tempo, mas a maior parte do livro é de vaticínio, né? E toda profecia de vaticínio, ela vai se tornando mais clara à medida que vai se cumprindo. E o que eu vou tentar mostrar é que a própria profecia do milênio, né, os 1000 anos de paz, já se cumpriu. Tá certo? Originalmente, eu tendia a certa opinião que, por um tempo, o padre Calderón defendeu, mas, embora a considere plausível, não é a minha principal interpretação do milênio. Esta eu reservo para o livro. Eu não quero antecipar, porque isso gera muitos mal-entendidos, né? Sem explicação, você solta uma frase solta, e vai todo mundo dizer, ele disse isso. Não, é preciso o fundamento de páginas e páginas para afirmar o que eu vou afirmar, tá certo? Então, é um livro que eu comecei a escrever há uns 7 anos, tá certo? É um tema que sempre me interessou. Aliás, se me perguntar qual é o livro da Bíblia que eu mais gosto, é o Apocalipse, tá? Eu fui mudando de opinião, agora já cheguei agora é burilar o já escrito, tá certo? E completar o que falta. Creio que no Natal teremos o lançamento do livro, tá certo? Não será um livro barato, obviamente, um livro com 800, 900 páginas não será um livro barato. Mas creio que valerá a pena, né? Creio que será uma novidade. Depois, eu vou pensar se continuo a escrever livros, a lançar os outros 3 que eu não terei lançado, ou outros, porque realmente a idade pesa,
a enfermidade pesa, né? E o trabalho, eu sou arrimo da família, apesar de tudo, apesar da idade, ou seja, vamos ver, porque eu estou cansado, né? Estou cansado, é um esforço muito grande. Escrever livros tão grandes e tão complexos, né? Complexo para quem os escreve, né? Para quem os escreve, nos intervalos das coisas, porque é assim que acontece, tá certo? Ou eu estou gravando aula para um curso, ou eu estou dando aula particular de português, ou eu estou traduzindo, ou eu estou revisando, ou eu estou cuidando de assuntos familiares, e no intervalo é que eu escrevo, tá certo? Nunca consegui ter autonomia financeira para só escrever livros, né? Nunca. Então, estou cansado, né? Estou cansado. Eu acho que esse livro do Apocalipse encerra com certa chave de ouro, mas o Daniel Scherer sempre me pressionou para que eu publicasse um livro chamado Questões Metafísicas, né? Que é um livro com 33 questões metafísicas, tá? Ele só está esboçado, ele não está. Talvez eu passe o resto da vida a escrever esse livro, que também, esse será mais complexo mesmo, né? Metafísica, né? E são questões candentes em que eu toco coisas em que Santo Tomás não é que errou, mas ele não desenvolveu, tá certo? Ele não desenvolveu. Então eu tentarei eu ali desenvolver essas coisas, né? Vamos ver. Mas por enquanto, cansado como eu estou, eu penso em lançar o comentário ao Apocalipse e depois eu vejo o que fazer da vida, né? Certinho, professor. Bem, é isso. Não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa sobre o seu livro, sobre os lançamentos, mas eu creio que está ótimo. Eu acho que este livro que está em campanha, O Fragor da Batalha, a disputa nossa de cada dia, é um ótimo livro, tá certo? Eu acho que meus livros, eu não lanço livro à toa, assim, vamos lançar livro, né? Sempre tem algo que eu considere importante de fundo, senão não teria lançado, né? Então, eu acho que é um bom livro. Agradeço a todos os que participarem da campanha, né? Ela já vai. Deve faltar uns 20 dias, 25 dias de campanha, né? Então ainda há tempo suficiente para fazê-lo. A vantagem de participar da campanha é que o frete será de R$ 25, porque é um livro gordo, né? Tá certo? E na campanha com frete grátis, tá certo? Então, R$ 25 menos. E o livro está na campanha por R$ 75. Isso é quase uma gratuidade, dado o tamanho do livro, o custo dele, né? E se planejamos alcançar R$ 18.000. Se chegarmos a R$ 22.000 na campanha, o livro será em capa dura, tá certo? Aí vai depender da campanha. Mas, seja como for, o livro sem capa dura será lançado, tá certo? Mas é um livro muito bonito também. O diagramador e projetista gráfico, né, o Juscelino, não é? Não é bonito? É que o Juscelino é um artista gráfico mesmo, de verdade. Ele é que fez... ele fez, por exemplo, a Bíblia Sagrada do Padre Matos, né? Que é uma beleza de edição, né? Ele é muito talentoso, né? E ele fez a diagramação, a capa e tal, e o livro está muito bonito. Então, acho que vale a pena. Convido a todos a participar da campanha. Você, por favor, ponha o endereço da campanha aí nos comentários. Tá bom? E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Também estou a seu dispor para qualquer
outro podcast, qualquer coisa. Sim, eu me lembrei agora que nós vamos lançar aquele livro sobre a homilia de Santo Tomás, né? Sobre a realeza de Cristo. Sim, eu faço o prefácio. Sim, com o prefácio do senhor. Se quiser também, a gente faz podemos fazer nós e o rapaz que traduziu, né? Sim. Vai demorar um pouquinho para lançar, mas nós fazemos. Não, quando lançar. Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueço. Até eu me esqueço. É.